Irmãos, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Oséias, capítulo 8. Antes da leitura do texto, aos mais antigos da igreja, essa posição de culto é bem nostálgica, né? Por muitos anos, irmãos, obviamente a gente não tinha um palco desse tamanho, né? Mas por muitos anos a gente reuniu nessa posição, até que houvesse aquele palco e não havia as arquibancadas, então o palco ele meio que era encaixado no buraco da arquibancada aqui. Então aos 15 mais da igreja vai lembrar bem desse momento da nossa igreja. Vamos à leitura do texto. Oséias capítulo 8, a partir do verso 1. Toque a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro, fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles, até quando eles serão incapazes da inocência. Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Assíria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes, todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhe serviram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei, em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora, ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santo e eterno Deus, cuida dos nossos corações, Pai, nesse momento. Nos ajuda a concentrar, Pai, a visualizar as coisas que acontecem aqui através do entendimento do Teu Espírito, para que a Tua palavra, Pai, permaneça firme em nossos corações e a gente aprenda a aplicá-la dia após dia nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos, Pai. Amém. Normalmente crianças gostam de histórias e ideias mirabolantes, né? Ter a possibilidade de tocar no fogo e não se queimar seria uma coisa para alguns maravilhoso.
A ciência costuma até dar nome a quem gosta, né, a quem se sente atraído por coisas perigosas, seja o fogo, seja o próprio redemoinho ou coisas do tipo. E eu não sei se você já viu, seja na internet ou em algum programa televisivo, pessoas que perseguem furacões e tornados. Meu amigo, se fogo já é perigoso, imagina você ir de encontro a uma coisa que destrói uma cidade inteira em pouco tempo. A ideia que Oséias está trazendo para a gente dentro aqui do capítulo 8 é como se fosse uma ideia de colher redemoinhos. Plante vento, colha redemoinhos. Versículo 7 nos diz isso. As coisas simples que nós achamos que não tem nada de mais, pecados que são, ao nosso ver, muito simplórios, muitas vezes a gente se questiona e se pergunta, mas foi só um pecadinho. E a coisa mais interessante é porque normalmente quando a gente está ensinando a Bíblia para os pequenos, sejam para os nossos filhos ou até mesmo aqui na igreja para as crianças, você vai orientando ela, dando os passos, e vez por outra uma delas diz assim, mas meu pai não faz isso. Então assim, seu filho já entrega você como que num estalar de dedos. Mas isso só mostra a gente o quanto a gente é tentado e o quanto é desafiador para nós como igreja do Senhor permanecer firme. E essa permanência, ela traz justamente a ideia de ser guardado debaixo das asas do Senhor. E é justamente iniciando o texto, conversando sobre isso, que eu quero que você entenda o seguinte. Tanto o capítulo 8 quanto o 9, o texto ele tem a mesma estrutura. Então é como se hoje fosse o próprio Senhor falando para nós, através do capítulo 8, né? E Oséias simplesmente escreve e, se Deus quiser, semana que vem, exposição do capítulo 9, a gente vai ter, digamos assim, uma ideia semelhante, mas aí a partir do olhar do profeta. Então, a estrutura, não as mesmas palavras, mas a estrutura dos dois trechos são bastante semelhantes. Então, para você ter ideia, cada sessão de cada capítulo, ela vai começar com um imperativo e uma acusação geral de deslealdade. E os dois capítulos terminarão com anúncios de juízo. Então o Senhor vai dizer uma coisa e vai terminar o capítulo falando a respeito do juízo. Então, nesse primeiro momento, o que é que a gente precisa entender? Deus está falando sobre uma aliança que foi quebrada. E é justamente sobre essa aliança que a gente precisa entender. Por quê? Se o povo deveria estar sob o controle do Senhor, e em todas as últimas pregações, pelo menos nas últimas 2 ou 3, a gente viu de consequências do pecado e dos reveses que o Senhor permitiu que acontecesse para o povo de Israel, que não se arrependia da sua pecaminosidade. Então, as pessoas, no versículo 1, a gente vai perceber que elas violaram essa aliança e que fizeram vãs promessas de fidelidade. Então, quando a gente percebe isso aqui, é como se estivesse acontecendo o seguinte: a melhor palavra para traduzir a expressão no versículo 1, que tem traduzido como águia, seria rapina. Porque a gente poderia traduzir tanto como a águia, propriamente dito, ou como um abutre. Porque a águia, ela não é carniceira, mas o abutre é. Então, talvez, essa imagem um pouquinho mais expandida, ela traga, digamos assim, uma ideia melhor para a gente do que somente a ideia da águia. Então, poderia ser, o versículo 1, ele vem como a rapina contra a casa do Senhor. Porque expande a ideia do que essa ave pode fazer, seja para o bem ou para o mal, digamos assim. Então, essa ideia do abutre como animal carniceiro, por exemplo, que fica pairando, vendo a carniça lá de cima,
enquanto ele decide se vai descer ou não. Então, por que ele traz essa ideia dessa ave a princípio aqui para a gente? Porque o povo estava apodrecendo de pecado. Então, veja que imagem interessante, né? Que a gente perde esses pontos de contato, principalmente aqui no Antigo Testamento. Quando o povo ofertava que os animais eram levados para o templo, certo? O aroma, Deus diz o quê desses animais? Subia como o quê? Um aroma suave ao Senhor, certo? Se eu tenho uma rapina pairando sobre determinada região, a gente não vai ter um aroma tão agradável, né? Então, o profeta está trazendo para a gente justamente esse contraste aqui. Por quê? Era um animal que, quando ele viu o que ele queria, ele mergulha para pegar o que ele quer. Mas não é uma coisa assim tão agradável. Um texto que vai trazer uma imagem semelhante para a gente é Deuteronômio, capítulo 28, verso 49. Em que o Senhor, falando a respeito de maldições, ele dispensaria sobre os desobedientes o quê? Ele trará uma nação contra você de muito longe, mergulhando sobre você como uma águia. Ou seja, é a mesma expressão, é a mesma palavra no texto hebraico. Ou seja, vai chegar uma nação que, vendo você de cima para baixo, vai massacrar vocês. E esse massacre é justamente por conta dessa entrega do povo a esse pecado que a gente sabe muito bem, que a gente vem digamos assim, construindo e percebendo o quão mergulhado no seu pecado esse povo estava. Então, Oséias poderia indicar, por exemplo, uma maldição aqui, onde essa aliança estava sendo revertida. Mas pense o seguinte, não é uma reversão do ruim para o bom, é uma reversão do bom para o ruim. É o Senhor entregando esse povo às suas maledicências. Então, tem uma ideia aqui muito firme de disciplina. Sabe quando a igreja decide excluir alguém do seu rol de membros e diz assim, nós estamos entregando esse povo ao diabo. Normalmente é uma palavra muito forte para a gente fica normalmente impactado, porque diz assim, mas o conselho decidiu isso mesmo, é isso mesmo que vocês estão dizendo? Porque a gente fica chocado com o que está sendo dito, mas é a mesma ideia aqui. Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz o seguinte, a maldição sem causa não virá. Ou seja, se está vindo maldição, é porque tem sentido e tem propósito. Não é, digamos assim, uma raiva aleatória. O Senhor não se ira de maneira impensada. A gente não vai conseguir enxergar essa atitude sem pensamentos do Senhor. E por que tudo isso? Porque o Senhor está nos apresentando de que eles transgrediram a aliança. Então é a mesma linguagem usada lá no capítulo 6, que a gente viu mais ou menos há umas 3 semanas atrás. Ele fala dessa quebra da aliança. E também a gente perde de perspectiva a ideia de um Senhor soberano. E para a gente é ainda mais difícil, porque nós não temos um monarca conduzindo o nosso país. Então ter a ideia de alguém que reina soberanamente é ainda mais difícil para a gente. Então esse Senhor soberano que tem total e completa autoridade, ele chega para o povo e diz o seguinte, eu não estou mais acusando Adão, eu não estou mais acusando toda a humanidade, eu estou acusando o povo de Israel. É uma acusação direta. Vocês estão me abandonando por completo. E essa rebelião não pode ser tolerada. E o que o Senhor está dizendo aqui não é mais de um grupo que adora um outro Deus. E a gente começa a assistir aqui uma imagem de uma estrutura de sincretismo. Eles ainda, por isso que o texto diz, eles ainda achavam que adoravam o Senhor. Mas eles não faziam mais questão. É como a gente costumeiramente fala. Fulano, há uns 25 anos atrás, você só dizia que uma pessoa era não praticante a um católico.
Inventaram um nome bonitinho para protestante, certo? Desigrejado, mas é não praticante da mesma maneira. Então, você dizer que não diz nada para Deus. Então, essa ideia de que o problema era que eles estavam se misturando, que haviam substituído uma prática. É tipo assim, eu não estou adorando a outro Deus. Aí você diz assim, então isso aí é menos flagrante, ninguém está vendo nada. Ninguém me vê sair de casa no domingo. Eu não vou para outra igreja. Nem sabe onde eu ligo a TV. Se eu estou assistindo a transmissão ou estou assistindo algum outro programa. Então essas pessoas haviam sido iludidas a pensar que elas eram seguidoras fiéis do Senhor, quando não eram. Então, essa é uma fala daqueles que haviam sofrido uma lavagem cerebral por um culto sincrético promovido pelas autoridades civis. Estão lembrados? A gente fala de um problema entre o governo e o povo. Então esse problema ainda estava à tona, fazendo-as pensar que elas eram fiéis ao Senhor e desse modo elas não percebiam que a sua desobediência idólatra havia drenado a vitalidade da união delas com Deus. Sabe quando você diz assim, hoje eu não vou para a igreja não. Até brinquei com o irmão aqui. Eu cheguei, aí ele foi falar comigo no carro, eu disse a ele, podia ter ficado em casa, né? Minha mãe tem uma frase muito boa, vontade dá e passa. Porque, irmãos, obediência está acima de compromisso. Compromisso você tem com o seu trabalho. É por isso que a ideia de vir à igreja não é tipo assim, Deus, ele acha, como é que eu posso dizer? Ele acha legalzinho você vir para a igreja no domingo. A expressão não é essa. Você vir à igreja no domingo, você está atendendo a uma santa convocação. Você está sendo intimado a estar na igreja. Então é trágico você perceber que muitas vezes eu e você, a gente se encontra nas garras de uma autoilusão espiritual. E a consequência disso, irmãos, é pavoroso. Sabe por quê? Porque a gente não quer estar diante do trono que nos julgará. E se a gente se entregar à nossa pecaminosidade, a gente não vai ter aquele advogado que nos foi prometido. É como se Deus estivesse dizendo ao povo aqui, e muitas vezes a gente deveria ser lembrado disso. Você sente-se no direito de chamar Jesus de Senhor apenas para receber a resposta: nunca o conheci. Afaste-se de mim. É com temor e tremor, irmãos. Sinceramente. Eu não quero ouvir isso, não. Eu não sei você. Uma segunda imagem nos é apresentada a partir do verso 4. Só o começo, só a primeira parte. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Decisões em cima de decisões erradas. Uma liderança espúria. Usurpadores que não eram verdadeiros reis. Isso vai ser dito em outro texto. Deuteronômio diz o seguinte: os quais o Senhor, Deus de vocês, irá escolher. A gente tem escolhido a quem, irmãos? 2 Samuel capítulo 23, versículo 3, nos lembra do seguinte: um rei legítimo do povo da aliança deve ser divinamente designado para que ele possa agir como representante do Senhor, governando no temor de Deus. Isso traz a nós a ideia de líderes que são submissos ao próprio Deus. E é por isso que a palavra ela fala de líderes menores a líderes maiores. Quando
é dito em um dos mandamentos que você deve honrar pai e mãe, isso é o princípio. Quando o seu filho sai de casa, ele tem que respeitar toda a autoridade que for colocada na sua frente. Mas ele precisa saber que você também respeita as autoridades que estão diante dele. O problema é que a coisa está tão de cabeça para baixo que a gente vai presenciar, como a gente presenciou essa semana, ou nas 2 últimas semanas, estudantes puxando cadeira de professores. E que se eu for dizer aqui o que é que eu penso e como a ira consome a minha mente, irmãos, como meu pai gostava de dizer, na minha casa todo mundo apanhou e não tem nenhum doido. Ou traduzindo isso numa linguagem bíblica, se você não usar a vara no seu filho, o seu filho vai usar a vara em você. Traduzindo o versículo. Então, se a gente passa a confiar na nossa própria sabedoria e percepção do que era necessário, do que o povo estava desconsiderando, os protocolos da aliança para escolher um rei para governá-los, o resultado a gente já sabe. 3 capítulos que a gente lê em como o povo estava lidando com a sua liderança. 4 reis haviam morrido. Essa admoestação que nos é dada, essa admoestação profética dos governantes da terra, ela é baseada nos seguintes princípios de justiça e equidade, que devem ser aplicados, irmãos, a qualquer sociedade. Se eu vou votar no representante de classe, ao presidente da República, eu devo pensar biblicamente. Mas normalmente a gente pensa a partir daquilo que nos é conveniente. E eu não vou entrar nem nas questões políticas que a gente vive corriqueiramente indo e voltando com elas. Mas eu quero fazer, meu irmão e minha irmã, nós refletirmos acerca dessa confusão que a gente vive. Sabe por quê? Pedro vai lembrar a nós, no capítulo 2, no verso 14, 1 Pedro, que é muito bom ter governantes que punem aqueles que fazem o mal e louvam aqueles que fazem o bem. Ou até mesmo 2 Samuel, capítulo 23, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: quando alguém governa a humanidade com justiça, quando alguém governa no temor de Deus, ele é como a luz da manhã quando o sol se levanta. Uma manhã sem nuvens, como a claridade depois da chuva, que faz com que a relva brote da terra. Então, aqueles que estão encarregados de vigiar o rebanho devem fazê-lo de boa vontade, com o coração de pastor. Um belo dia chegaram para um dos presbíteros aqui da igreja, período de pleito para presbíteros, e perguntaram a esse irmão quanto ele ganhava para ser presbítero. Parece engraçado, né? Veja só, pastor ganha mais, presbítero um pouquinho menos e diácono um pouquinho menos. Aí você escolhe aonde quer você estar no seu status, certo? Eu estou brincando aqui, mas às vezes vão chegar pessoas na igreja achando que cargos na igreja têm a ver com dinheiro, ou até mesmo, que para mim ainda é pior na igreja, com poder. Mas aqueles a que Deus reconhece como autoridade dentro da igreja, Deus está designando-os simplesmente e unicamente responsabilidade. E aos pastores que dizem que deve ser recebido algum valor, você sabe como é que se chama o salário, entre aspas, do pastor? É congruo, irmão, porque na verdade não é salário. O que é dado aos pastores da igreja é um valor referente para que ele não precise trabalhar, assim como Paulo diz.
Eu sei fazer tenda. Se for preciso, eu vou lá e faço tenda. Como muitos pastores trabalham. Porque as igrejas não têm condições de sustentá-los, de dar essa possibilidade de que ele não precise trabalhar. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, toda a liderança que se envolve com a igreja deve fazer de boa vontade, porque se Deus o chamou para que você lidere a igreja, para que você pastoreie a igreja, você deve fazer com gratidão. E aí, quando a gente sai dessa imagem de liderança e vai para a terceira parte do texto. A partir da parte 2, da parte B do verso 4, o texto nos diz o seguinte: constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Essas acusações que a gente vê aqui, nessa terceira parte do texto, ele está falando diretamente de uma idolatria em que tudo se inicia com Jeroboão primeiro. E uma vez que eles deixam de reconhecer a verdadeira fonte de riqueza deles, eles fazem para si ídolos para si mesmos, da sua riqueza recém-conquistada. Então, como agora eu estou vivendo muito bem, que eu deixei de morar aqui em Fragoso, eu estou morando na Beira-Mar, que eu pagava R$1.000 aqui de aluguel, eu pago 6.000 lá agora, não preciso mais do Senhor. Então, eu vou criar um ídolozinho aqui para mim, porque está tudo bem. E o termo usado para ídolo aqui descreve como objeto formado e moldado para um propósito. Não é simplesmente uma imagem encostada ali na beira da casa. Porque embora o povo tenha sido mencionado aqui no plural, a nação, como uma entidade que vivencia a imposição do veredito judicial, olha para o que está acontecendo aqui e é como se eles tivessem apagado da sua memória que existe um Deus. O capítulo 8, irmãos, ele vai mostrando a gente de que esse bezerro, justamente um animal jovem, era uma parte ou uma peça de mobília cultual que estava associada à presença de Deus. Eu não sei se você lembra, mas isso aconteceu em algum momento para trás. Novamente. Então, a ira do Senhor, como diz o texto, ela está acesa contra eles. Israel repetidamente havia demonstrado esse comportamento impróprio. E o Senhor estava prestes a expulsá-los da sua presença. Por que essa imagem de Israel ser invadido e ser disperso é tão forte? Por justamente ser uma nação santa. O povo que deveria ser exemplo e evangelizar as nações que estavam ao redor, estavam assumindo a idolatria dos povos ao redor e colocando para dentro. Era para a nação ir se expandindo através da proclamação do Evangelho e não sendo minguada por conta da idolatria. Era justamente um movimento inverso. Então, o último verso aqui do versículo 5, ele mostra que há uma sequência de pensamento que evolui de minha ira está acesa contra eles para pois ele é de Israel. E o que é que isso nos mostra? Que a partir do momento que a declaração de Jeroboão é contrariada, em que é dito, observe os seus deuses, ó Israel, que o tiraram da terra do Egito. O que ecoava aqui, na verdade, eram as palavras de Arão lá em Êxodo capítulo 32,
E essa é uma reprovação de confissão de fé sincrética. Ele estava acusando o povo do norte dessa mistura, dessa loucura de fé. E justamente esse tipo de coisa atrai a gente. Em alguns momentos da história da humanidade é menos pulverizado. Em outros, a coisa é mais pulverizada. Porque é até difícil para a gente olhar, mas o que é que eu idolatro hoje em dia? Pode ser a sua coleção de sapatos, meu irmão. Pode ser o time que você torce. Pode ser as duas coisas. Vai que você gosta de comer sushi todo domingo após o culto. E o salmão acaba. Como é que você vai continuar fazendo isso? Vai comer atum? Então as coisas se misturam na mente da gente e é como se a gente não entendesse que isso é como se não existisse essa possibilidade. Mas o bezerro de Samaria, como é dito aqui, aquele que era adorado por eles ou promovido pelo regime, é colocado no fim da frase para dar esse clímax. Então o que é que estava acontecendo aqui na verdade? Israel estava se recusando a reconhecer a total e completa incongruência do que estava acontecendo. Eles foram feitos à imagem de Deus, mas eles não queriam mais viver dessa maneira. Eles não estavam mais se prostrando diante desse Deus, mas sim agora de uma estátua, a quem até mesmo eles podiam chamar de Deus, já que era uma fé que misturava as coisas, mas que eles tinham manufaturado esse ídolo. Então a simples essência da idolatria, irmãos, é justamente a substituição de Deus por algo que não é Deus. Isso Paulo fala aos Colossenses lá no capítulo 3, no versículo 5. Qualquer coisa que você coloque no lugar do Senhor pode ser a sua tão desejada geladeira, mas pode ser o seu filho, meu irmão. É qualquer coisa, literalmente. Então, uma vez que a nossa visão espiritual ela está naturalmente distorcida e obscurecida, a adoção de determinadas práticas idólatras surge justamente da conformação à cultura prevalecente. Ou seja, de onde a gente está, de onde a gente vive, buscando a aprovação humana. Tem gente que vive de moda em moda, né? A nova moda é o beach tênis. Você está jogando? Cuidado, viu? Esporte não tem nada demais, irmão. O problema não são os esportes, não. Não é o futebol, não é o beach tênis, não é o basquete. É o nosso coração. Agora, quando a gente se entrega a determinadas idolatrias, é quando o Senhor diz para o povo de Israel aqui, vocês estão se misturando. Eu não sei mais quem é o meu povo. Não que Deus não soubesse, mas fica difícil de saber. Versículos 7 a 10. Eles saem de uma estrutura de liderança ímpia para uma aliança ímpia. E o versículo 7 já começa nos dizendo: porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. É tipo assim, o Senhor está dizendo para a gente, eu não vou deixar nada. Não vai ser 7 anos de vacas gordas para que vocês consigam guardar, 7 anos de vacas magras. Não vai ter Faraó dizendo à sua família, venha para cá. Não vai ter José dizendo, venha para cá que ainda tem 5 anos de seca. A depender da nossa impiedade, irmãos, não vai ter ninguém que nos ajude. Porque muitas vezes a gente acha que a gente pode zombar do próprio Deus. E nesse versículo, que parece um provérbio, é como se ele estivesse nos dizendo o seguinte: existe uma inevitável correspondência entre ação e reação. É como se o Senhor nos dissesse,
você vai tocar fogo aí mesmo, eu acho melhor você abrir uma clareira. Senão você vai ser consumido junto. Eu diria que não há imagem melhor do que uma clareira num lugar pegando fogo. Mas pela graça de Deus, não mais havendo o povo de Israel na nossa época, Deus cria várias clareiras em todas as cidades e em todas as regiões do mundo, sendo divulgadas ou não. E a igreja é uma clareira para a gente. Ao nosso redor, como diz o ditado, o circo está pegando fogo. E só quem pode apagar isso é o próprio Deus. A transição para essa imagem agrícola de que Deus diz assim: vou mandar vento, vai destruir tudo, se não destruir, eu mando os estrangeiros. Sabe por que essa imagem é colocada para nós? Porque existiam os deuses cananeus ao redor do povo de Israel. E existia também a questão da fertilidade que envolvia essas questões. Então, as ações inevitavelmente trazem consequências na esteira. Ou seja, não existe ação sem reação. E o que está sendo retratado aqui é justamente uma semeadura de vento. Alguém disse que você poderia estocá-lo. Mas plante vento, meu amigo, para você ver o que vai dar. Você não vai conseguir parar com a situação. É justamente a mesma ideia de Eclesiastes, da fumaça. É tudo vaidade, palavras ao vento. Jogue e nunca mais você vai conseguir pegar. É inútil e é efêmero. A gente não sabe lidar com as coisas que acontecem. É como se a gente tentasse dia após dia controlar a nossa vida. Mas hoje não vai acontecer. Hoje não vai acontecer. Hoje não vai acontecer. Todo dia acontece. Todo dia acontece. Parece até uma rotina sem controle, mas que todo dia acontece a mesma coisa. Então, o resultado ele vai se intensificando. Aqueles que semeiam sementes sem valor não apenas não obtêm qualquer resultado, mas obtêm um resultado esmagadoramente negativo. Sabe quando você comete você faz a besteira, né? Você, meu irmão, que é empresário, você faz a besteira de abrir uma loja. Assim, não, isso aí vai ser o maior sucesso da minha vida. 10 anos a loja nunca deu dinheiro para você. Ou seja, você está só enterrando dinheiro ali. A coisa nunca vai ser resolvida. Então, aquilo que tem início através da insensatez irá aumentar, como uma bola de neve em suas consequências. Então, se talvez essa coalizão não fosse completamente eliminada pelas forças invasoras, ainda haveria a exigência do pagamento de tributos. Você não vai poder pagar não, mas se você pagar imposto, você pega. E a palavra que nos é apresentada aqui por engolido, ela está ligada ao versículo anterior, porque a própria nação já havia sido devorada pelo inimigo. Isso não é uma imagem nova para o povo de Israel. Por causa dessa política imprudente, o território e a prosperidade estavam sendo diminuídos e os povos ao redor já consideravam Israel ineficiente e sem influência. Israel chega num auge de poderio militar e de tamanho monstruoso, irmãos. E aqui o povo já estava dividido. Deus já tinha entregue um dos lados. O outro estava prestes a ser entregue. O problema é que a gente já vive entregue dentro dessa situação. A gente não consegue conceber mais uma nação que é do Senhor. A gente vive misturado. E é muito mais complexo e difícil para a gente.
E normalmente o pensamento aqui considerado é como se ele estivesse se comportando como um jumento que vaga sozinho. Jumento selvagem, não tem dono. Eu estou assumindo as rédeas da minha vida, sendo que eu estou indo para outra terra. Alguns livros para trás, alguém olhou para uma terra e disse: essa terra é maravilhosa. E o seu tio disse: pode ir. Isso é o que normalmente acontece, irmãos, conosco. Os nossos olhos são entregues e se vendem ao belo, mas são como vasos caiados por fora e por dentro o quê? Podres. Isso é o que normalmente o pecado faz conosco. Ló foi para uma terra de pecadores e a sua família foi dizimada por conta disso. A família do marido de Ruth fez a mesma coisa. Fome em Israel, bora para a cidade do lado. Morre todos os homens da família. E aí vai uma vez aos homens dessa igreja, aos pais. Cuidado, irmãos, para que a gente não esteja colocando as nossas famílias na mão dos predadores, achando que é a melhor coisa que a gente tem feito. E a gente pode fazer isso de várias maneiras. Consumindo cultura, através da educação, através de esportes, através de várias portas que nos são abertas e às vezes o olho brilha e a gente diz assim, isso é maravilhoso. Eu conversava com um jovem aqui da nossa igreja, ele chegou para mim assim e disse assim, pastor, eu recebi uma proposta de emprego, eu estou pensando em ir para Portugal. Eu vou dar um negócio a vocês, irmãos. Seja América do Norte ou Portugal, são locais de plantação de igrejas hoje. Você está disposto a comprar essa briga? A Europa é chamada de pós-cristã. Você tem ideia do que é isso? O primeiro-ministro do Canadá, eu não sei se ele é o próprio diabo, mas se ele não for, ele é os pés da besta. A confusão está muito grande lá. E às vezes o olho brilha por coisas como essa ou por coisas aqui mesmo. Irmãos, ser missionário em locais como esse hoje, você precisa blindar a sua família para poder ir. Considerando acontecer o que aconteceu com a família de Ruth, em que seus filhos se perderão, casarão com mulheres ímpias e você acha que está tudo bem. A vida, irmãos, ela é uma série de decisões que variam em importância, mas em cada uma delas deve ser tomada à luz da palavra, buscando a direção do Espírito por meio da oração e objetivando a consolidação e o avanço do reino de Cristo ao conformar cada ato à vontade dele. Então, os passos dos nossos lares devem ser conformados à vontade de Deus em cada vez que a gente pensa em dar um desses passos. Nas décadas seguintes a de Oséias, Isaías teve que combater uma cegueira semelhante à do povo do Reino do Sul. Então não se engane, Deus não pode ser zombado, pois o que uma pessoa planta, ela também irá colher. Pois aquele que planta para a sua própria carne, colherá da carne da corrupção, mas aquele que planta para o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. Então, a grande pergunta nesse momento é, você tem plantado onde?
na carne ou no espírito. Os versos seguintes mostrarão a nós uma adoração ilícita ainda. Versos de 11 a 13. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhe serviram para pecar. Ou seja, não somente foi pensado para, mas foi promovido o pecado. Então, da parte de Israel, irmãos, essa atividade é religiosa, sacrificando, havendo preparações militares, construindo cidades fortificadas, mas da parte do Senhor, a atividade possivelmente é dar orientação pactual para o povo. Então, quando a gente tenta analisar de uma maneira mais profunda, as políticas externas mostram as ações, mais uma vez erradas, de Israel. A norma para o povo da aliança, para nós como povo de Deus, deveria ser que deve haver um único santuário onde eles adoram a um único Deus. Se existem verdadeiras igrejas, porque a gente ouve homens que não são filhos de Deus. Esses altares sincretistas com sacerdotes desacreditados continuarão a se multiplicar. Em vez de aplacar a ira divina, a adoração deles era uma fonte ainda maior de provocação. A punição por introduzir inovações cultuais, irmãos, condizia com o fato de que a adoração deles não conseguir o que era pretendido. O oferecimento do culto inaceitável aumentava ainda mais a culpa deles. Apesar de todo o detalhamento de como deveria ser um culto, eles não estavam aplicando aquilo que Deus havia os orientado. Nadab e Abiú já fazia muito tempo de serem fulminados. Era um povo que vivia como Nadab e Abiú, achando que poderia oferecer um culto para esse Deus. A percepção deles era altamente seletiva, uma vez que eles viam as ordenanças do Senhor como antiquadas e sem relevância para eles, enquanto que, ao mesmo tempo, buscavam melhorar a vida religiosa se conformando às práticas das comunidades estrangeiras ao redor deles. Meu irmão, você pode ir para a igreja que você quiser. Ninguém está obrigando você a ficar aqui. Histórias a gente ouve em todas as semanas. Umas boas, outras ruins. Sabe o que é interessante? A festa de purificação, ela durava um dia. A festa de celebração, logo em seguida da festa de purificação, ela durava 7 dias. A gente tem vivido mais de reclamar do próprio Deus ou vivido um contentamento acerca daquilo que Deus tem nos dado? Porque a maior preocupação do povo aqui era deleitar-se, não com as iguarias do rei, mas era deleitar-se com a refeição requintada. O Senhor, Ele está, irmãos e irmãs, pessoalmente envolvido no exame da atividade religiosa de Israel. Então, muitas vezes, a liderança ela vai ser tentada a ter um culto self-service. Mas, ao mesmo tempo, a gente é lembrado daquilo que Deus ordena como deve ser um culto. Sabe o que é interessante? Das 13 vezes que o Egito é mencionado na profecia de Oséias, 5 delas relembram a experiência do Êxodo e outras 5 associam o Egito com a Assíria como um dos maiores poderes daquela época, dos quais o Egito era o mais fraco. Então Israel não tinha ninguém bobinho do lado dele, não. E quem sustentava esse povo era o próprio Deus. Então a redenção fornecida pela aliança, ela é totalmente revertida aqui. O pessoal não queria mais
ser redimido. Os monarcas antigos estabeleciam os termos dos tratados. Mas aqui a gente não tem mais isso. A declaração no versículo 12 desafia fortemente as concepções críticas de uma lei escrita como sendo uma inovação posterior à história de Israel. Então, pare e pense o seguinte. O amor, ele se deleita em agradar aquele que é amado e busca constantemente informação sobre o que é amado, o que o seu amado gosta, ou do que ele desgosta. Então, eu e você sabemos muito bem daquilo que o nosso Senhor soberano gosta e daquilo que ele não gosta. Nos princípios que ele nos entrega, ele diz ou nos apresenta tudo aquilo que ele espera que nós façamos e tudo aquilo que nós deveríamos nos abster de fazer. Então, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Essa expressão aqui, ela não é uma associação arbitrária entre amor e obediência, mas é uma relação que deveria inevitavelmente surgir do nosso amor e apego ao Senhor. A gente confunde medo com zelo amoroso. A gente confunde compromisso com o que Deus espera que a gente faça, de confiança amorosa, de esperança amorosa, de olhar para Ele e dizer assim, o Senhor tem cuidado de mim, eu não preciso me render a essas iguarias desses reis que não tem nada a ver com a minha vida. E é justamente, chegando ao final, irmãos, que nos é apresentado a última parte do texto, em que Deus nos dá um veredito no versículo 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Vocês podem construir o que vocês quiserem. Na hora que eu quiser destruir, vai ser dizimado. O fato do esquecimento de Israel a respeito do seu Criador faz um forte contraste com o modo em que Deus se lembra da conduta de Israel no verso 13. Como era a conduta de Israel? Ele diz que amam um sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem. Mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembra da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Então, uma nação cuja religião nesse momento estava tão degenerada que tinha um artífice para fabricar ídolos, esquecem do seu Criador, rejeitam a base sobre a qual eles ocuparam a terra e de todas as bênçãos que eles haviam desfrutado. Essas grandes casas que é relatado aqui eram o produto da riqueza deles e constituía a demonstração de ostentação e abundância, e elas eram fortificadas. Enquanto Efraim havia construído muitos altares, o sul havia construído cidades fortificadas. Um adora deuses, outro constrói muralhas. Jericó, Jericó. Quem derrubou não foram as trombetas, irmãos. Mas se vocês quiserem ouvi-las, talvez isso possa acontecer. Ambos os reinos estavam ocupados com um extenso programa de construção, movido pelos mesmos motivos. A palavra que tem aqui comer, ela pode ser muito bem traduzida, no verso 13, por devorar. E indica uma destruição total causada por essa conflagração. A partir do momento, irmãos, que Deus quiser fazer
a sua vontade, ela será feita, independente se nós estamos obedecendo a Ele ou não. Então, as nossas origens, elas são um fator importante para a nossa autopercepção. E aqui eu já vou para o final. O fato de eles terem esquecido do Senhor, num sentido criacional, enfraqueceu a percepção da civilização em que foi constituído a própria humanidade. Então, quando a gente perde de vista essa perspectiva, a gente deixa de considerar algumas coisas importantes e caras para nós. Deveria ser eficaz quanto a gente nos esquecer ou não. A lembrança de que existe um Deus que cria, que permite que as coisas funcionem, que permitem as leis que estruturam o universo, mostram para nós de que se eu desligar o botão da criação, eu consigo construir coisas para frente que não fazem sentido nenhum para um Deus. Então, a teoria do Big Bang é uma delas. Mas você pode acreditar no que você quiser, meu irmão. Se Deus não criou, ele está fazendo o que aqui? Não faz sentido algum. Então, os filhos de Deus são aqueles que Ele fez nascer de novo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quando nós reconhecermos o nosso novo relacionamento com Deus, então aí nós teremos a capacidade de conclamar da seguinte maneira: a sermos imitadores desse Deus como filhos amados. Deus queria que o povo de Israel amasse novamente. E não somente isso, sermos predestinados para conformidade à imagem do seu Filho. Para quê? Para que Cristo, irmãos, seja o primogênito entre nós. O primeiro e único Filho do Senhor, e nós estamos atrelados a essa árvore da vida como filhos que foram enxertados nessa árvore, filhos adotivos desse Deus. E o que é que a gente não pode perder de vista? Quando a gente perde isso de vista, a nossa fé vacila e se torna indolente. E isso é justamente o que não pode acontecer conosco. Deus não nos chama para ter uma fé fraca e distante, mas Deus é justamente um Deus pessoal, próximo e que se relaciona conosco. Não crie um Deus, meu irmão e minha irmã, que não existe na sua mente, mas se aproxime desse Deus verdadeiro que pode transformar, assim como Ele transformou a situação de Israel, Ele pode transformar a nossa situação e pode fazer com que a nossa vida funcione distintamente. Que aconteça uma outra coisa na nossa vida. Esse Deus não é um Deus distante, é um Deus que está conosco, que nos deixa um consolador, que cuida da nossa vida e que faz com que a gente caminhe com Ele dia após dia. Isso é o que Deus espera de nós, irmãos. Não se distancie dEle. Crie um compromisso na noite de hoje de você se reaproximar desse Deus. De você não fazer a mesma coisa que o povo de Israel estava fazendo. De você voltar a buscá-lo verdadeiramente, de você ler a sua palavra, de você orar todos os dias, de você não ter medo dele, de você parar de confiar nas suas próprias forças, de fazer a vontade de Deus. Parece tão simples, e é realmente muito simples. Pare de tentar controlar o seu coração. É isso que Deus está dizendo para a gente. Entregue novamente a sua vida a Ele. É isso que Ele está chegando para nós dizendo. Quero convidar você a orar. Santo Deus de Israel, graças te damos, ó Pai. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Um Deus soberano, presente, se relaciona conosco
em que a sua vontade acontece de maneira perfeita e bondosa, onde o seu amor nos conforta e nos traz esperança e ânimo, e onde o nosso coração é consolado dia após dia, ó Pai. E eu quero te pedir, Senhor, transforma os nossos corações, transforma o nosso ser, Pai, para que a gente viva um evangelho muito mais firme, para que a gente deixe de te conhecer, de te ouvir falar, mas a gente possa falar igual a Jó, Senhor. Que a gente ande contigo, que a gente caminhe contigo, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Em nome de Cristo é que te oramos, Pai. Amém.